Eu gosto bastante dessa ordem, né? O João colocou para a gente aqui no slide de uma forma um pouco lúdica, no sentido de que parece complicado, mas é simples. Então, vamos lá. O caminho até o pagamento. O caminho até o pagamento, ele começou lá atrás de novo. Tudo que está acontecendo agora começou lá atrás, obviamente, mas tem coisas que a gente acha que vai começar só depois. Quando chegar a época, eu vejo. Nunca escutei essa frase. Não, isso aqui eu vou falar só lá depois. Não, isso aqui é quando o projeto for aprovado, eu entrego tal coisa. E não, precisa ser logo lá desde o início. E a gente sempre escuta uma dúvida assim. Quer dizer, eu nunca escuto, né? A gente nunca escutou. Para que 3 orçamentos? Onde é que está escrito na lei que precisa de 3 orçamentos? Não está escrito na lei que precisa de 3 orçamentos. O que está escrito lá no princípio da legalidade é que a gente precisa prezar pela economicidade de tudo que a gente faz por meio do dinheiro público. E como é que a gente faz isso? Medindo, né? Fazendo uma pesquisa. Se, quanto é que você cobra para você tirar foto para mim? João, quanto é que você cobra para fazer foto para mim? Paulinho, mas o serviço é muito exclusivo. Tudo bem. Quanto mais exclusivo ele for, mais qualidade técnica essa pessoa tem. E aí, na hora de você atribuir ao orçamento, você vai atribuir essa qualidade técnica também. Como que você faz isso? Como que você qualifica essa pessoa para poder justificar que aquele trabalho... Assim, e também pensando em quê? Aqui, eu estou falando mais no sentido de locação e de compra ou aluguel de situações, do que necessariamente de pessoas. Tá? Eu dei o exemplo dessa qualificação, mas, por exemplo, por que o trabalho de tal pessoa acaba ficando mais do que o da outra que faz a mesma coisa? Pelo equipamento técnico, será? Pelo currículo que ela tem? Pelo portfólio? Esse currículo ele tem a ver com diploma? Ou também tem a ver com produções que a pessoa fez e consegue comprovar, sabe? Com essa notoriedade que a pessoa vai construindo dentro do repertório dela. Então, percebe que eu não estou falando só de orçamento? Parece que eu estou falando de diversas coisas, mas que, na verdade, são atributos para eu chegar no orçamento. O orçamento, ele também é apresentar, a Simone vai explicar daqui a pouco, o sentido dos documentos, quando você vai contratar uma empresa, quando você vai comprar um uniforme, quando vai comprar alguma coisa mais física. Mas eu também quero trazer a reflexão no sentido de eu preciso do orçamento para preencher minha planilha orçamentária. Porque se eu achar que a Simone vai me cobrar R$ 1.000, e lá em julho, quando eu for executar, a gente está em fevereiro, ela dizer, não, Ju, você nem me perguntou quanto que era, eu falei que eu estava no projeto, mas você não perguntou quanto. Eu cobro 1.500 para fazer isso daí. E agora? Então, orçar as coisas, né, vamos trazer aí para um verbo, também é pesquisar, é fazer essa pesquisa de mercado para eu conseguir chegar num número comum. E também sempre se atentar a uma coisa. Mudou o ano, as coisas mudam de preço. Às vezes, as coisas mudam de preço de um mês para o outro, de um dia para o outro. Mas os serviços sempre mudam de um tempo para o outro. Tivemos um projeto, só um exemplo, nem ruim nem bom, é só uma questão, que em 2019 teve lá um orçamento de um tanto de papel, porque era impressão de um livro. Chegou em 2021, 2022, teve a prorrogação lá por conta da pandemia, o papel subiu 300%. Então, naturalmente, ela teve que diminuir a quantidade de exemplares, porque é uma situação que está aquém. Nossa, não é só uma alteração de 10%, 20% para poder fazer um ajuste. São 300% dentro de um objeto. E isso faz diferença. E aí, voltando para a questão das pessoas, combinei com a Simone. Então, tá, sim, Simone vai fazer pelos R$ 1.000, que eu consegui convencer ela. E aí, o que nós vamos fazer nesse contrato? Já a gente vai ter todas essas explicações passo a passo. Tá? O que a gente vai fazer nesse contrato? A gente vai definir data, qual dia que ela tem que entregar o produto final, porque uma coisa é ela ir fazer umas fotos naquele dia, mas ela tem a edição. Ela está cobrando a edição junto. Ela vai poder fazer com uma nota ou 2 notas. Qual é o momento que ela vai fazer essa nota? Primeiro, ela vai prestar o serviço. Então, prestando o serviço, depois, no dia seguinte que ela prestou o serviço, que ela chegou cansada, na casa dela, vai tirar a nota fiscal no outro dia, para não ter erro, porque ela tem que conferir o KNAI, ela tem que lembrar que valor que ela cobrou. Aí ela me manda a nota fiscal, e só depois eu vou pagar. E aí, que história é essa que eu vou falar para a minha equipe,
que ela vai trabalhar primeiro, vai emitir a nota, e só uma semana depois ela vai receber. O contrato vai te resguardar, porque o que você combinou, mesmo muito tempo antes da execução, vai se discorrer no processo. Ou seja, você combinou com ela que ela vai prestar o serviço no dia tal, durante as semanas tais, vai depender de como que é o objeto, né, o produto de vocês, e aí ela vai prestar um serviço, vai emitir a nota, e eu sugiro sempre, é sugestão, colocar nesse contrato que o pagamento será realizado 5 dias úteis após a emissão da nota. Por quê? Porque dá tempo de vocês pegarem a nota fiscal, mandarem por e-mail para a gente e perguntar se a nota está certa, o carimbo está certo, a conta está certa, o KNAI está certo, me ajuda a olhar? Dá tempo da gente fazer essa... Agora, se vocês mandarem a nota hoje, a gente está aqui na oficina, o e-mail está lá. E aí você precisa pagar ela hoje. Apertou, né? Então, assim, se você combinar isso lá durante o contrato, está tudo mais tranquilo de acontecer. Tá? Agora, eu vou explicar um pouquinho mais cada etapa. Como contratar? Na hora de executar o projeto, é necessário formalizar com os demais membros da equipe, bem como prestadores de serviço, os termos da contratação. Para tanto, é necessário compreender as modalidades de contratação e também entender as cláusulas de um contrato. Estas são informações indispensáveis em que um contrato precisa conter. Os 3 orçamentos queridos, a identificação das partes, qual serviço será prestado, quais prazos dessa realização, a forma dessa realização, né? Porque a Simone vai fazer as fotos, mas depois a gente conseguiu chegar que ela também vai fazer o vídeo, mas ela vai fazer uma edição. Ela não vai poder apresentar tudo isso amanhã, fez hoje, ela vai apresentar amanhã. E aí, a forma dessa realização pode ser em 2, 3 partes. E isso pode ser dividido nas notas. Ela não precisa fazer todo o serviço, me entregar daqui 3 meses que ela vai começar a receber. É isso que você vai combinar no projeto. Você começa a realizar. Vai realizar em 3 meses? Divide mais ou menos em 3 vezes esse pagamento, esse valor. Valor, formas e prazos para o pagamento. E a questão do pagamento, emitiu a nota 5 dias depois. Se deu tudo certo, deu a sorte, mandou no mesmo dia, a gente conseguiu responder no mesmo dia, não tem problema nenhum. Tá? É só uma questão de precaução. Para quê? É mais fácil a gente trabalhar com uma margem de tempo maior e entregar com um pouquinho menos de tempo do que a gente trabalhar com menos margem e, no meio do caminho, acontecer alguma coisa e interferir no fluxo nosso e no de vocês. Lembrando-se que proponente pessoa física também terá função no projeto e deverá também providenciar o contrato entre as partes, uma vez que a pessoa física e pessoa jurídica são coisas distintas, ou seja, você, proponente de pessoa física, contratará a sua pessoa jurídica MEI, ou seja, são pessoas diferentes. 3 coisas você precisa falar. Primeiro, sobre os orçamentos. Orçamentos, quando você, lá na prestação de contas, na planilha orçamentária, você tem compra de material, tem locação de bens, alguma coisa assim. Então, esses são obrigatórios apresentar os 3 orçamentos. O orçamento, o que precisa ter? O orçamento da pessoa precisa, pelo menos, que vocês consultem o CNPJ da empresa para verificar que, realmente, ela tem KNAI e tem atividade econômica para vender aquele tipo de material, e se a empresa está ativa. Porque, às vezes, vocês mandam lá o orçamento para comprovar que fizeram 3 orçamentos, e a Finanças vai lá e vai conferir o CNPJ da empresa que você indicou, e a empresa está inativa. Então, quer dizer, mesmo que você quisesse comprar dela, você não ia conseguir, porque ela não está ativa para te fazer a nota fiscal. Então, não justifica esse orçamento. Ela vai recusar e não vai ter os 3 orçamentos para comprovar. Uma coisa também, outra, que a gente sempre fala. Por exemplo, quanto aos contratos de prestação de serviço, todo profissional que você quer que esteja com você no seu projeto, você deve incluir ele lá como integrante do seu projeto. Porque, nesse caso, se ele já está lá como integrante do projeto, a Finanças não vai te pedir 3 orçamentos dele. Mas, por exemplo, tem lá fotógrafo, e você não previu que era o Paulinho, por exemplo, eu quero que seja o Paulinho que vai fazer as minhas fotos.
Se ele não estava na sua planilha lá como integrante, você vai ter que apresentar 3 orçamentos de fotógrafo. E nos 3 orçamentos de fotógrafo, você vai ter que comprar pelo mais barato. Não tem como você justificar, mas aqui o Paulinho é melhor, eu gosto dele, eu quero fazer com ele. Se ele não for o mais barato, você não pode comprar dele. Então, você tem que, se você quiser uma pessoa específica, eu quero que aquela pessoa faça as minhas fotos, a minha edição, a minha assessoria de imprensa, então você já inclui ela como integrante do seu projeto, que daí você só precisa apresentar o contrato de prestação de serviço. Se ele não tiver incluso, qualquer tipo de serviço que o integrante não tiver incluso, de qualquer maneira, vocês vão ter que apresentar os 3 orçamentos, tá bom? E aqui, por último, sobre a questão aqui do proponente, pessoa física, pessoa jurídica, a gente sabe que tem um problema que, por mais que a gente entenda que o proponente pode realizar serviço dentro do projeto, tem a questão fiscal, contábil, que não depende da gente, não depende da Secretaria de Cultura, não depende da Prefeitura, depende de legislação que não deixa que a mesma pessoa fature para ela mesma. Então, a regra aqui é, se você é proponente de pessoa física, você emite nota fiscal para o projeto como pessoa jurídica, MEI, com o que for. Se você é pessoa jurídica, você emite nota fiscal para o projeto como pessoa física, tá bom? E aí, um pouquinho mais de como contratar. No caso de nota fiscal de serviço considerado exclusivo, deverá ser realizado o contrato entre as partes, não carta de intenção. Qual que é a diferença? Parece que é óbvio, mas muita gente pergunta, Ju, mas a pessoa ela já assinou lá no início, ela já disse que está no projeto comigo. Uma carta de intenção dizendo que é tudo bem fazer parte desse projeto, a carta de anuência, ela só está dizendo isso. Ela não está dizendo o que vocês vão fazer especificamente, quanto vai custar, quanto é que isso e de que forma isso vai acontecer. Então, o contrato deve conter essas, entre outras cláusulas, né? E a gente fornece um modelo básico de contrato, em que, basicamente, vocês só precisam inserir os dados das pessoas, que são essas informações anteriores aqui, ó. Identificação entre as partes, serviços, prazos de realização, forma de realização, valor e formas e prazos de pagamento. O contrato deverá conter, entre outras cláusulas, a identificação, isso que eu acabei de dizer. Está redundante, porque é para a gente entender que é mais simples do que parece. É volumoso, mas, aos poucos, a gente percebe que tudo dá certo. Qual o serviço a ser prestado, qual o período de execução desse serviço, qual o valor a ser pago, de que forma esse valor será pago com a assinatura original. Gente, quando você coloca a assinatura digitalizada, é aceito? É, desde que seja a assinatura do Gov. E aí, eu assinei, estou lá de novo, sou produtora cultural, contratei a Simone. Eu assinei esse PDF, né? Eu assinei, imprimi, assinei à mão. Escaneei, mandei para a Simone. Ela pode assinar pelo Gov? Não. Onde um contrato estiver com assinaturas físicas, todos terão que colocar suas assinaturas físicas, inclusive as testemunhas. Todo mundo assinou no Gov. E aí a gente sempre esquece das testemunhas. O que vai precisar fazer? As testemunhas também assinarem pelo Gov. Então, é 100% de um jeito só. Ou é assinado fisicamente, como faziam os incas e os aztecas, ou é 100% digitalizado pelo Gov. Pode outra assinatura digital? Não. Por que o Gov? Porque o Gov é a que traz mais segurança, ela é gratuita, toda pessoa vai poder ter acesso a essa assinatura. No sentido de que outra assinatura vai precisar ser paga. Para eu verificar a legitimidade dessa assinatura, eu também tenho que ter esse programa. E aí por diante. Às vezes, é gratuito para você fazer uma assinatura digital 2, 3 vezes, um contrato no mês, não sei, tem lá aquelas promoções, né? Mas, para quem vai fazer a verificação, não é gratuito. Nem sempre é gratuito. Porque a gente faz consultas de quantas assinaturas? Não é só de um contrato, a gente vai fazer de vários. E aí já existe o Gov que vai resolver isso, no sentido de ser gratuito para todos.
Uma informação importante de uma dúvida que é bem recorrente, tá? Está quase acabando para a gente ir para o intervalo. A rubrica de produção executiva poderá conter o cachê da pessoa responsável pela gestão executiva do projeto. E o que a gente sugere quando tem despesas com alimentação e despesas de transporte? Que se adicione ao próprio cachê da pessoa. A Simone, novamente, vai prestar um serviço para mim, eu sou produtor cultural, e aí o cachê dela é de R$500 para aquele dia, para aquela diária, vai ver conforme vocês forem, conforme vai acontecer o projeto. E aí, imagina-se que é da distância da casa dela, se ela for de Uber, porque ela vai levar os equipamentos dela, seja de R$30. E aí, mais R$30 para ela garantir que ela tenha um lanche, ou que ela compre coisas e leve para o dia e passe ali com a gente naquela diária, porque todo mundo que participar dessa diária vai poder se alimentar ali, se quiser dividir, ou se quiser comprar unitariamente. Então, você adiciona isso ao cachê da pessoa. Então, de R$500 que a Simone vai receber, a gente vai combinar mais ou menos o percentual que isso pode se tornar uma despesa de alimentação e de transporte. Mas, gente, reparem nessa palavra, despesas com alimentação, despesas de transporte. Despesas de transporte significa alugar uma van? Não. Isso significa que eu vou fazer uma locação e uma contratação de serviço. Aí a gente volta lá para trás, no início, e com relação a como contratar, a orçamentos, essa rubrica do transporte, essa despesa de transporte, quando ela se torna maior, porque a despesa a gente entende que é um percentual do gasto que você está tendo ali com aquele investimento. Agora, uma van não é uma despesa. E está tudo bem ter a van, mas ela tem que estar prevista no orçamento. Ela tem que estar prevista na sua planilha orçamentária, dentro do projeto, e, para isso, 3 orçamentos. Isso. A mesma coisa a alimentação. Despesa de alimentação não é buffet. Não estou lembrada agora, mas tem edital de fomento que não permite buffet. Mas, mesmo se tiver, quando autorizado, 3 orçamentos. Tá? Só lembrando, essa despesa de alimentação que a gente está dizendo aqui, é que, às vezes, assim, eu vou fazer uma reunião com a equipe e a gente vai almoçar aqui num restaurante, todo mundo junto. Para você fazer isso, você tem que ter 3 orçamentos de restaurante, tá bom? Você vai sair... quando você faz um orçamento, e vai ter que ter a nota fiscal do restaurante, para você apresentar. Então, o que a gente fala? Se você for fazer isso, é melhor você incluir esse dinheiro lá na sua planilha, lá no seu dinheiro do executivo, e você, como executivo, paga o restaurante lá na reunião que você for fazer. Tá? Porque, eu vou fazer um café da manhã aqui para o pessoal, na reunião de projeto, ou no dia aqui da apresentação, tem 3 orçamentos da padaria, ou do que você for comprar. E outra, gente, os 3 orçamentos, quando a gente fala de 3 orçamentos, é uma bolacha, água e sal. Nos 3 orçamentos tem que ter a bolacha, água e sal, está lá. É a mesma coisa que tem que ter no orçamento, tem que ter em todos. Então, essa despesa que a gente fala para incluir é nessa questão, sabe? Eu vou pagar um táxi, eu vou pagar um ônibus, eu vou pagar para ele vir aqui rapidinho para mim. Gasolina. Então, esse tipo de despesinhas que a gente está falando para você incluir ele no seu cachê. Agora, é o que a Ju falou. Vou contratar um ônibus, porque no meu projeto está falando que eu vou levar crianças da periferia para o Teatro Vasques para assistir o espetáculo. Vou contratar um ônibus. 3 orçamentos da empresa de ônibus para você incluir lá, na despesa que você for pagar. E vou fazer um buffet de inauguração, de lançamento do livro, do lançamento da obra, tudo. Aí, sim, também, dependendo do edital, se permitir, você faz 3 orçamentos da empresa lá de buffet, tá bom? Só para ficar claro. E só complementando, só para trabalhar um pouquinho o exemplo, você deu 2 exemplos, da bolacha e do ônibus. Como é que eu vou qualificar o orçamento da bolacha? Ela falou água e sal. Então, 3 orçamentos de bolacha, água e sal. Dá para colocar a cream cracker? Não dá, porque é outro nome, é outra coisa.
né, a mistura dela para se tornar aquela coisa, o ingrediente que ela é formada é de outra coisa. Então, eu não estou comparando a mesma coisa. Como é que eu vou qualificar a empresa do ônibus? Nossa, mas o mais barato, o ônibus é horrível, o ônibus não sei o quê, o ônibus não sei o quê. Vou dar um exemplo. Eu não entendo de carro, mas vou tentar só pela analogia. A gente está em 2024. O ônibus precisa ser, pelo menos, do ano de 2015 em diante. Cada passageiro precisa ter um seguro de vida. Então, você quer o mais caro? Não é o problema. Mas você precisa qualificar aquilo que a empresa especificações tem que ser a mesma, né? Está fornecendo. Por quê? Eu tenho uma empresa de ônibus, eu cobrei lá R$ 5.000 a diária. O João é dono da outra empresa e cobrou R$ 8.000. Qual que é a diferença? Como é que tem uma diferença de R$ 3.000 em um dia só? Nossa, que absurdo. Não, não é um absurdo. Você tem o direito de querer qualificar aquilo que você está entregando no seu projeto. Isso não é mal visto de forma alguma. Só que você vai ali estudar a empresa A, custa 5.000, mas o ônibus é de 1980. Mas o assento do mas o ônibus não tem banheiro. Não, mas ele tem 2 andares, tem 2 banheiros. Então, assim, aí você vai justificando. Não, a gente tem... eu estou viajando aqui no exemplo, tá? Não, a gente tem muita criança, às vezes a nossa criança precisa de um pouco mais de acessibilidade, são idosos, precisam de mais de um banheiro porque a viagem é longa. Então, você vai adequar a necessidade do que você precisa para demonstrar que você precisa daquilo mais qualificado e, a partir dali que você subiu a régua, é que você vai comparar os outros orçamentos. Por quê? Se eu tenho uma empresa, né, se a minha empresa for lá e colocou 7.900, a do João colocou 8.000, e a da Simone colocou 7.500. A da Simone está mais em conta. Mas, minimamente... mas eu não gosto da cor do ônibus da Simone. Mas eu não gosto Tenho uma implicância com o motorista da empresa da Simone, mas o dela é mais barato. E a qualificação técnica de tudo isso que a gente está contemplando minimamente para manter a qualidade do que você vai entregar. É o dela que eu tenho que escolher. Tá? E aí, essa é a diferença entre despesa e quando essa despesa passa a ser tão alta que ela precisa virar uma rubrica ou uma função. Né? E aí, uma coisa bem importante para a gente, acho que finaliza agora esse bloco. A rubrica de produção executiva não poderá conter o cachê de alguém que não tem a nota fiscal. E aí, o que eu vou falar agora não está no decreto, não está na lei da cultura, e, basicamente, eu acho que nenhuma lei de fomento ou algo... Isso está em questões trabalhistas. Então, eu tenho lá, novamente, a Simone. E aí, a Simone faz um trabalho muito bom, mas ela não é formalizada, ela não tem o MEI. E ela vai vir para mim e dizer, Ju, nossa, amei seu projeto, quero fazer parte do projeto. Não tenho o MEI para oferecer para você. Posso trabalhar com você? Aí eu recebo depois de alguém aí e tal. Aí a Simone vem trabalhar no dia. E ela se machuca. Aconteceu alguma coisa com ela. E ela fica impedida de exercer as atividades dela, porque ela torceu o pé. E ela não está trabalhando em nenhum lugar. De quem é a responsabilidade? Isso mesmo. Nossa, que contratou. Então, eu fico sujeita a pagar para ela um INSS, um salário, uma responsabilidade civil. Tem vários caminhos que a gente encontra essa questão. Tá? E vai sair do meu bolso. Está preparado para fazer isso no projeto? Dá até dor no coração, né? Quando eu tenho uma contratação de uma pessoa que tem um MEI, minimamente ela paga o ISS dela e a tributação que vai correspondente ao INSS. Então, eu estou contratando uma pessoa que eu estou falando na questão burocrática, tá, gente? Por favor, entenda a intenção do que eu estou querendo dizer, para não parecer qualquer outra coisa. Juridicamente, burocraticamente, quando eu contrato um CNPJ MEI,
eu estou contratando uma pessoa que juridicamente é responsável por si mesma. Quando eu contrato uma pessoa sem contrato, sem o MEI, sem nota fiscal, mas o CCM, a nota fiscal da pessoa física serve? Ok, porque ela está recolhendo tributação. Mas tem seus perigos também, nesse sentido trabalhista. Eu não estou falando da lei do fomento, não estou falando de prestação de contas. Isso aqui não vai ser cobrado de vocês nesse aspecto. Estou dizendo por quê? Porque agora vocês são líderes de uma equipe, vocês estão contratando pessoas. E pessoas quase nunca dão problemas, né? A gente nunca tem conflito com as pessoas. E imprevisto, então, é uma coisa que não acontece, nunca. E aí, se eu contrato ela, ela tem um MEI e ela se machucou, eu posso respirar, posso dormir, posso, obviamente, dar assistência, posso manter a amizade, posso, inclusive, fazer outras coisas gentis que não estavam no combinado. Mas, minimamente, ela vai ter o resguardo do INSS dela. Tá? Então, isso é bem importante, porque no momento em que a gente está contratando pessoas para prestar um serviço dentro do nosso espaço, às vezes o espaço é a nossa casa. Vamos lá, vamos meditar comigo. Caiu o copo nela, quebrou o copo. Esse dia, sem querer, eu derrubei um copo em casa e cortei a minha mão. Foi super tranquilo. Mas, se é um pouquinho a mais, já é um acidente. E aí, a pessoa ela cortou o dedo e ela toca violão. Não é uma coisa tão grave, mas dentro do projeto ou dentro de uma outra circunstância em que ela vai apresentar um show, ela ficou impedida de exercer a atividade dela da forma de qualidade que ela está acostumada. E quem é a responsável por isso? Se ela estiver na minha casa, sou eu. Isso independente de contratações aqui, de situações. Isso pode vir a acontecer. Imagina quando está sendo contratado. Tá? Então, é só para pensar sobre isso. Agora, você vai começar a executar lá o seu projeto. Você já sentou com toda a sua equipe, viu quem é quem vai fazer o quê naquela função, e daí você vai ter que combinar os pagamentos, né? O contrato. Vou contratar fulano. Fulano, você emite nota fiscal? Que tipo de nota fiscal que você emite? De que regime tributário que você é? Fulano, você emite... eu não tenho nota fiscal. Você precisa emitir uma nota fiscal para mim, se você quiser participar do meu projeto. Ou você é MEI, ou você é outra empresa jurídica. Mas eu não tenho. Eu quero fazer uma nota fiscal como pessoa física. Na Prefeitura de Mogi, você pode emitir uma nota fiscal avulsa de pessoa física. Tá? O que você tem que fazer? Se cadastrar nesse cadastro de contribuinte imobiliário, que é o CCM, que a gente fala. É um cadastro que, acho que, na primeira vez, você paga uma taxa mais ou menos de R$20. E você, quando você estiver fazendo esse cadastro, você fala que você quer a tributação variável. Porque, com a tributação variável, você vai pagar o imposto somente daquela nota que você tirar naquele mês, só aquela nota, ou 2 notas por mês, mas vai ser pela nota fiscal que você vai emitir, tá? Porque tem um outro módulo lá, que é o ISS fixo, que você paga, só que você paga uma taxa por ano, né? Então, você tem que pagar aquela taxa por ano, senão você fica inadimplente lá com a prefeitura. Então, você faz esse cadastro, clica lá que você quer fazer pela tributação variável e você vai poder emitir essa nota fiscal avulsa. Com essa nota fiscal avulsa, você vai, na hora que você vai se cadastrar lá, você vai escolher que tipo de serviços que você vai prestar. Que tem lá os códigos, você vai dizer, vou fazer serviço disso, tem o código disso, o código disso. Cada código tem o seu percentual, às vezes, dependendo do serviço, é 4%, 3%, 5%. E isso vai sair automaticamente na nota fiscal que você for emitir. Você, como pessoa física, é o responsável por recolher esse imposto de ISS. Tá? E pelo próprio sisteminha, que depois que você fizer esse cadastro, você vai ter uma senha, que você vai entrar nesse sistema, que você vai emitir a sua nota fiscal, e você também vai conseguir emitir por esse sistema a taxa para pagar esse ISS. Para a prestação de contas, quando você prestar o serviço e você tiver essa nota fiscal, por exemplo,
A Juliane vai ter que me mandar essa nota fiscal e vai ter que me mandar o comprovante que ela pagou esse ICS para eu apresentar na minha prestação de contas depois para a Secretaria de Finanças. Então, ela vai pagar, fazer a nota fiscal e já vai pagar esse imposto e vai trazer junto para mim o comprovante que ela recolheu o imposto. Aqui a gente fala assim, a prefeitura ela não aceita RPA. Mas assim, se você tiver o ISS fixo da prefeitura, você consegue emitir o RPA, tá? É aceito. Mas você tem que estar cadastrado lá no CCM como ISS fixo. Aí, uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, tanto na pessoa física como na física, que eu falei que você tem que estar atento ao código de atividade que você vai se cadastrar lá na prefeitura da lista de serviços que você vai emitir a nota. Na pessoa jurídica, para ela abrir o CNPJ dela, ela precisa também se cadastrar com os KNAIs que ela vai prestar, que tipo de serviço que a empresa dela vai vender, vai fazer, todos os tipos de serviços possíveis. Então, tem que estar atento, quando vocês forem contratar alguém, para ver que se o serviço que ela vai prestar para você está no KNAI dela. Tá? Porque, às vezes, a gente já viu, por exemplo, é fotógrafo, e ele vai fazer serviços administrativos, por exemplo, lá no contrato. Ele não tem esse KNAI lá para ele fazer esse tipo de serviço. Então, ele vai ter que incluir isso para depois emitir nota fiscal para você. Então, tem que tomar muito cuidado com qual o KNAI e tipo de serviço que eles estão cadastrados lá para poder emitir essa nota fiscal para você. Mas é reduzido os KNAI, né? Não tem tantas coisas assim, né? 3, 4 coisas que depois que reformulou, né? Que agora mudou o sistema de nota fiscal. Então você não tem malabarista, não vai achar. O cara está fazendo mudou também muita coisa, daí a gente tem, depois a gente vai mostrar aqui no material que vai para vocês, tem um link lá do governo federal, que tem lá as listas de serviços que são permitidos pelo MEI. Tá? Tomar muito cuidado, porque aquilo que eu falei, às vezes você fala assim, mas publicidade tem lá. Mas você vai ver, a publicidade que está permitida lá no MEI não é a publicidade o que você realmente vai fazer no seu projeto. Então, sempre consulta, quando você vai fazer ou ver o KNAI que a pessoa tem, consulta pelo CONCLA, IBGE, que a gente falou, porque lá aparece para você o que aquele KNAI pode fazer de serviço e o que ele não pode fazer de serviço. Às vezes, o que ele está fazendo para você está dentro do que ele não pode fazer naquele código, tá bom? Todos os contratos devem ser realizados entre a pessoa contemplada, responsável pelo projeto cultural, e o prestador de serviço. Portanto, os agentes culturais que possuem a pessoa jurídica, cuidado para não realizar uma contratação equivocada entre as partes. É que, assim, né, se você é proponente pessoa física, o pessoal vai ter que faturar para você pessoa física. O tomador do serviço é você pessoa física. Se você é proponente pessoa jurídica, o tomador tem que ser, eles vão ter que faturar para você como pessoa jurídica, tá bom? Às vezes a pessoa acaba tirando errado. Agora aqui sobre as tributações. O que eu vou falar para vocês aqui é uma posição que eu tenho da Secretaria de Finanças hoje, neste momento, tá bom? Pode ser que altere alguma coisa, principalmente nessa parte aqui, ó, que a gente tem mais dificuldade hoje, da contratação de pessoa física contratando uma pessoa física, porque tem as suas especificidades sobre pagamentos de tributos. Então, assim, ó, a pessoa física presta serviço para a pessoa jurídica. O prestador emite a nota fiscal, com destaque do valor do ISS, e do ISS a recolher, e INSS, imposto de renda, a reter, caso haja. Então, aqui, a pessoa física vai emitir a nota fiscal avulsa, porque ela não tem MEI, ela vai emitir a nota fiscal avulsa. Ela vai pagar o ISS, que é a obrigação dela. Tá? O INSS é de responsabilidade da pessoa jurídica. Então, ela vai marcar lá na nota fiscal dela que tem INSS a reter. Então, você que está contratando com pessoa jurídica vai ter que ver, mesmo que você seja MEI, aquilo que eu falei, você tem que ter um contador para te ajudar, porque o contador consegue fazer uma guia para você reter para pagar esse pagamento desse INSS
que foi retido lá na nota fiscal da pessoa física, porque você tem obrigação de pagar o INSS, naquela questão que a Ju falou, né, sobre caso de doença, acontecer alguma coisa, acidente, você está resguardado que você recolheu o INSS dela. Então, por isso que a gente falou da importância do contador, porque o contador consegue gerar essa guia para você, desse valor aqui que você vai ter que reter da pessoa física para você pagar. Do imposto de renda, a gente deu uma orientação ontem, que o imposto de renda ele tem um limite lá, né, para você, às vezes, tem que ver na tabela, acho que está em torno de 2.500 se você para isenção. Então, por exemplo, você vai contratar o contrato da pessoa, tem... O atual está em 2 salários mínimos, né? Foi corrigido agora para o ano de 2024. Então, qualquer valor abaixo de 2 salários mínimos é isento do imposto de renda. Então, o que a gente dá de dica? O contrato da pessoa é de 5.000. Você não paga ela 5.000 de uma vez. Fala para ela, ó, vamos pagar para você em duas vezes, 2 meses. Você paga 2.500 nesse mês, 2.500 no outro mês, e você não teve que reter imposto de renda e pagar imposto de renda com essa responsabilidade para você. Entendeu? Aí, por exemplo, ela vai receber o 2.500 agora, o 2.500 depois. A responsabilidade dela declarar na declaração de imposto de renda dela pessoal, particularmente, é depois dela juntar esses documentos de tudo que ela recebeu durante o ano para ver se ela ultrapassou ou não o valor, né? Mas naquele momento da nota fiscal não foi sua responsabilidade reter porque estava no valor menor, tá? Então é uma dica. Faz o contrato, mas tenta separar esses valores aí por mês para você não ter esse tipo de problema naquela hora, naquela nota. A pessoa física presta serviço para outra pessoa física. Esse que está o maior bololô por enquanto, né? Quando você contrata a pessoa jurídica, você tem que recolher com o INSS, mesmo a pessoa já contribuindo com o INSS? Não, aqui ó, é a pessoa física, quando a pessoa jurídica contrata a pessoa física. A pessoa jurídica está contratando a pessoa física, daí ela tem que reter, entendeu? Agora tem os outros casos aqui, ó. Quando a pessoa jurídica contrata a pessoa jurídica, cada um com seus problemas, cada um com seus impostos. Né? Porque daí, se ela está emitindo nota fiscal como MEI, ela paga a taxa dela como MEI, está tudo certo. Se ela está emitindo nota fiscal como ME, como outras tributações que são dela, é particular dela, na própria nota já vai estar todo incluso os impostos. E a mesma coisa aqui também, quando a pessoa jurídica presta serviço para a pessoa física, também a pessoa jurídica já é responsável pelo e-mail dela. Aí, nesse caso aqui, a pessoa física que está recebendo como tomador, aí ela não tem responsabilidade sobre isso, porque ela é jurídica que tem responsabilidade de pagar o imposto. Aqui, então, era a pessoa física prestando para a pessoa jurídica, a jurídica tem responsabilidade de reter. Tá? E a pessoa física prestando para outra pessoa física. Neste momento, a orientação que eu vou dar para vocês é que aqui, apenas hoje, até que eu tenha outra posição da Secretaria de Finanças, ela orientou que seja só o ISS. E o ISS é só naquela nota fiscal avulsa que você vai emitir a nota e vai pagar a taxa do ISS. A responsabilidade do INSS, de pagar o INSS e do imposto de renda, a gente está transferindo para a pessoa física que está prestando serviço nesse momento agora. Tá? Pode ser que isso mude? Pode, porque a Finanças ainda não me deu um parecer pontual realmente disso, mas assim, eu tenho um e-mail da Secretaria de Finanças nesse momento que até que ela me informe que pode ser de outro jeito, ela vai aceitar a prestação de contas com essa nota fiscal. Tá bom? Então, essa é a posição que eu tenho agora para vocês. Do contrato que a gente falou. Então, aqui a gente circulou ali sobre vocês prestarem atenção de quem que é o contratante, né? Que tem que ser a pessoa física ou jurídica, de acordo com o que vocês foram aprovados no projeto como proponentes. O objeto do contrato. Aqui eu vou falar para vocês, vocês vão colocar, por exemplo, no Profac, cada um pode exercer até 3 funções, na LIC até 4 funções. Então, vocês podem fazer o mesmo contrato para todas as funções que eles forem fazer. Só peço que, no contrato, você especifica que, olha, esse cara vai prestar o serviço conforme rubrica 1.1, produtor executivo. 1.2, assessor de administrativo. 1.3, fotógrafo, por exemplo, se ele tiver todo esse esquema aí para fazer isso. Né?
e 1,4 para tudo. E o total dele vai ser R$12.000. Tudo bem fazer o mesmo contrato, tá? Não precisa ser um contrato para cada serviço, só que tem que estar tudo especificado aqui. Aí aqui você vai combinar com ele como que você vai pagar esses valores, quantas vezes, de que forma, quando você faturar a nota daqui a 5 dias, conforme combinado. Então, isso tudo você vai prever aqui no contrato. E na nota fiscal, eu vou falar para vocês que precisa ser uma nota fiscal para cada serviço para a gente conseguir identificar. Tá? Aí, por exemplo, o contrato vai estar lá, já vai estar previsto os 4 serviços, mas na nota fiscal, cada vez que ele emitir, mesmo que, por exemplo, o produtor executivo ele vai receber em 4 vezes. Tudo bem, ele vai emitir 4 notas de produtor executivo até que dê o valor dele, não tem problema nenhum. Mas lá na nota fiscal vai ter que estar identificado o serviço. É bom, se vocês puderem identificar o número da rubrica que está de acordo com a planilha orçamentária lá. Na nota fiscal tem que ter aqui os dados do projeto, não pode esquecer de colocar, porque Finanças devolve a nota fiscal a toda a prestação de contas, alertando, olha, na nota fiscal tal não foi informado o número do projeto. Então, não pode esquecer desses dados aqui, que vocês têm isso tanto no termo de execução, tanto no termo de financiamento que vocês realizaram, tanto no certificado da LIC que vocês retiram com a gente. Tem todas essas informações aqui, tá bom? E a questão da assinatura, né, conforme a Ju explicou, e das testemunhas não pode esquecer, porque um contrato, se ele não for assinado ou reconhecido firma, ele tem que ter, no mínimo, essas 2 testemunhas para ser válido depois, uma coisa jurídica que vocês vierem a ter.